Dália sempre viveu em meio a cavalos, luxuosos aras e festas de alto nível. Filha do patriarca Antônio Valença, dono de uma das maiores holdings do setor frigorífico do país, ela cresceu entre a riqueza e o poder, mas também em um clima constante de disputas e segredos familiares. À primeira vista, a vida da família Valença parecia perfeita, fortunas incalculáveis, propriedades espalhadas pelo país e uma linhagem de herdeiros promissores. Mas por trás do brilho das joias e dos relinchos dos cavalos de corrida, a corrupção e a ambição corroíam os laços familiares. Dália sempre se destacou entre os irmãos por sua inteligência e sensibilidade, especialmente na administração dos aras da família. Seu amor pelos cavalos não era apenas um hobby, era sua forma de escapar da pressão impiedosa do mundo corporativo e das intrigas da holding. Tudo mudou no dia em que o patriarca, Antônio, sofreu um grave colapso em uma reunião da empresa, levando à sua interdição médica. O que parecia um ato de cuidado logo se revelou um campo minado de manipulação. Os irmãos de Dália, unidos por interesses próprios, começaram uma troca de acusações sobre quem deveria assumir o comando da holding, enquanto advogados e consultores mergulhavam em uma disputa feroz pela sucessão e divisão de bens. Dália tentou manter a paz, mas descobriu uma fraude milionária envolvendo contratos fictícios e transferências ilegais de ações da empresa. Para piorar, seu irmão mais novo, Gabriel, traiu a confiança da família ao se aliar a investidores externos, planejando derrubar o patriarca e assumir o controle total da holding. O conflito atingiu seu ápice durante uma reunião tensa na mansão da família. Gritos ecoaram pelos corredores de mármore, acusações foram lançadas sem filtro, e uma agressão física entre dois primos selou o rompimento familiar. Dália, diante da traição e do caos, percebeu que precisava lutar não apenas pelo patrimônio, mas pelo legado de seu pai e pelos herdeiros legítimos, incluindo os animais que eram parte de sua vida. Determinada, ela se infiltrou nas contas da holding, reunindo provas das fraudes e armadilhas armadas por Gabriel e seus aliados. Com coragem e estratégia, Dália expôs a verdade, revertendo a tentativa de golpe e garantindo que a divisão dos bens fosse justa, embora marcada pela dor da ruptura familiar. A vitória de Dália não trouxe alegria plena, ela herdou a responsabilidade de manter a holding e os aras funcionando, mas com o coração pesado pela perda de confiança e laços rompidos. Nos campos, cercada pelos cavalos, ela encontrou consolo e força para reconstruir sua vida, lembrando a todos que, mesmo em meio à traição e à ambição, a coragem e a integridade podem vencer. Os dias após a interdição de Antônio Valença se transformaram em um verdadeiro campo de batalha. Dália descobriu que Gabriel havia manipulado os registros da holding para acusar seu irmão mais velho, Henrique, de desvios milionários, forçando-o a afastar-se da empresa. O choque dividiu ainda mais a família, e os encontros antes formais tornaram-se confrontos cruéis. Em meio a reuniões tensas e cartas de advogados, Dália encontrou aliados inesperados, Luísa, a governanta de confiança da família, e Marcos, um jovem gerente financeiro que havia sido injustamente ignorado por Gabriel. Juntos, começaram a desvendar a rede de fraude, rastreando transferências ilegais e contratos falsos que ameaçavam engolir a fortuna da família. Enquanto isso, Dália se refugiava nos aras. Entre os cavalos, sentia-se viva e em paz, a pureza desses animais contrastava com a podridão dos negócios e das traições familiares. Seu favorito, um cavalo árabe chamado Ébano, tornou-se seu confidente silencioso, e os passeios ao amanhecer eram momentos de clareza e estratégia. A tensão chegou ao ponto máximo em um jantar de família, onde Dália confrontou Gabriel diante de todos. O ar estava carregado de ressentimento, vozes se elevaram, acusações voaram, e, em um instante de fúria, Gabriel empurrou Henrique contra a parede, uma agressão física que ninguém esqueceria. Dália, controlando a raiva, revelou provas de que ele era o verdadeiro responsável pelas fraudes. A revelação causou choque, lágrimas e raiva, mas também abriu caminho para que a verdade começasse a emergir. A batalha legal que se seguiu foi implacável. Testamentos foram contestados, documentos secretos apareceram, e antigos sócios da holding vieram à tona com denúncias que reforçavam a integridade de Dália. Entre audiências e reuniões estratégicas, ela descobriu que Gabriel havia planejado uma venda oculta de parte da holding para investidores estrangeiros, sem o conhecimento do patriarca. Dália decide assumir o controle da holding,
mas não apenas como empresária. Ela propõe uma nova gestão familiar, com regras claras e transparência total. A decisão divide os irmãos, alguns aceitam, outros permanecem afastados. A família nunca mais será a mesma, mas a justiça e a integridade prevalecem. Nos aras, Dália olha para Ébano e os demais cavalos. Ela entende que, assim como os animais seguem sua natureza e força interior, ela também precisará ser resiliente, guiando não apenas a empresa, mas os herdeiros e os valores que definem sua família. O legado do patriarca será preservado, mesmo que a dor das rupturas permaneça. O último galope de Dália não é apenas físico, mas simbólico. É a corrida da coragem, da justiça e da reconstrução de uma família marcada pela traição, pela ambição e pelo poder. Após assumir o controle parcial da holding, Dália percebe que o pior ainda estava por vir. Gabriel não se contentava apenas com a derrota pública. Ele começou a articular um ataque silencioso, envolvendo antigos parceiros da família e manipulando registros fiscais para incriminar Dália em desvios que ela nunca cometeu. Cada movimento seu era espionado, e até os aliados mais próximos estavam sob suspeita. Durante uma visita ao Aras ao amanhecer, Dália se depara com um cavalo ferido misteriosamente, Ébano, seu favorito. A suspeita de sabotagem não apenas aos negócios, mas até aos cavalos da família, reforça a ideia de que Gabriel faria qualquer coisa para destruí-la. É nesse momento que Dália decide que precisa ir além da força legal. Ela começa a investigar por conta própria, usando contatos discretos e antigos registros da holding, descobrindo uma fraude ainda maior, que envolvia a transferência de milhões para contas secretas no exterior. Enquanto isso, a tensão familiar chega a novos patamares. Durante um almoço formal, Henrique, seu irmão mais velho, acusa Gabriel de manipular o patriarca e ameaça expor segredos que poderiam destruir reputações. Gabriel reage com violência verbal, mas Dália intervém, exigindo o controle total da situação. O confronto explode em gritos, acusações e insultos, e até advogados presentes tremem diante da intensidade da briga. Em paralelo, Dália descobre que um dos herdeiros mais jovens, neto do patriarca, estava sendo manipulado por Gabriel, que queria usá-lo como peão na disputa de sucessão da holding. Sentindo-se responsável, Dália cria um plano para proteger o garoto e, ao mesmo tempo, reunir provas finais contra Gabriel. A situação atinge o ápice quando Gabriel tenta ameaçar Dália fisicamente em um corredor da mansão, mas ela, ágil e firme, consegue desarmar a situação. Nesse instante, surge uma testemunha inesperada, Luísa, a governanta fiel, que havia gravado discretamente toda a conversa, expondo Gabriel perante advogados, família e mídia.